Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Mastermind TI. Aqui quem fala é Lucas Tavares. Hoje eu vou dar continuidade no vídeo anterior, onde a gente fez um backup do pfSense via script de backup. Esse script está mostrando aqui. Eu deixei ele disponível no GitHub, tá? Agora o que a gente deve fazer é a continuidade, que seria a restauração dos backups. E aí a restauração do backup ela vai ser no mesmo hardware e também em hardware diferente. Tem um padrão para isso. Vamos lá? Então aqui eu tenho a topologia de rede, tá? A gente tem esse pfSense e esse pfSense. Na tela esse Linux, que seria esse Debian aqui, tá? Então, aqui dentro desse Debian, a gente montou uns agendamentos via crontab, tá? Aqui, ó, crontab. Então tem os agendamentos todos aqui, tá? E dentro de opt scripts, a gente tem um script backup. Eu vou gerar um backup agora, só para que a gente possa pegar as configurações em si de todos os pfSense que tem aqui, tá? Se eu for verificar, ele já pegou a data de hoje, né? E já tem mais backups aqui executados, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai acessar esse pfSense A e fazer uma modificação. Então eu vou adicionar uma regrinha aqui que, vamos lá, ICMP, ping, né? Com origem em qualquer lugar, destino tudo que sair na LANet 1 ou um host, 8.888. Beleza, adicionei essa regra. Então a gente sabe que esse pfSense ele tem uma regra teste, tá? Teste ICMP. Então vamos dizer que eu criei essa regra errado, não era para criar. Tem algumas formas que a gente pode executar para restaurar, tá? Mas vamos dizer que a gente perdeu o file ou coisa assim, tá? No caso, aqui está IGMP, né? Então vamos aqui, ICMP, mas já criou errado mesmo, né? Aqui, ó, ICMP, agora tá certo, né? Então beleza. Aqui a gente criou uma regra adicional e também o que a gente pode fazer aqui? A gente pode vir aqui em General e colocar aqui teste, tá? Então a gente trocou o nome do firewall agora e a gente vai verificar se vai dar tudo certo, tá? Então essas duas configurações simples, né? Agora o que a gente precisa fazer é acessar esse firewall aqui e fazer a restauração do XML. Para mim acessar esse firewall, pelo Windows que eu vou acessar, eu vou precisar acessar por esse P11, tá? Então, eu já tenho esse Windows aqui, ele vai acessar o compartilhamento Samba para fazer a restauração do backup, ainda com o mesmo hardware, sem placas de rede diferentes, tá? Então, como que funciona isso? A gente vai acessar ele por aqui, a gente tem o próprio Windows aqui do lado, vou trazer aqui para a telinha para vocês, tá? Vou dar um F5 aqui na tela para ver se alterou alguma coisa. O que a gente tem, o último backup, vamos colocar por último backup modificado. A gente tem a regra aqui do ICMP, dizendo em qualquer lugar para 8.8, tá ok. Tá? Agora a gente vai fazer a restauração usando o arquivo de XML, tá? Então a gente vai vir aqui em Backup and Restore para executar essa restauração em si, né? E a gente vai ver qual que é o comportamento que vai estar no pfSense na hora. O backup, a gente pode executar por aqui um backup manual, tá? E a restauração, ela é feita aqui. Então eu vou selecionar um arquivo para fazer essa restauração, tá? Se eu clicar aqui em cima em Browse, eu vou indicar o caminho que vai estar. Eu posso colocar até direto aqui, ó, 192.168.1.10, que é o Samba que eu tô lá, né? E aí ele vai acessar o compartilhamento em si. Tá? Aqui, ó, agora passou. Backup cliente 1, a data que foi gerada, tá? Então se a gente pegar por modificação, né, e dar 2 cliques aqui, a gente vai verificar que a última modificação foi feita aqui, ó, 29, não é? Fez 29, que seria a última modificação do 92.681. Eu vou clicar em Open e vou mandar Restore Configuration. Lembrando que a gente pode mandar restaurar tudo ou algumas coisas, tá?
Eu vou mandar restaurar tudo e aí a gente vai ver o comportamento. A gente vai clicar em Restore, OK, tá? Vou trazer um pouquinho para a tela do lado. A gente vai dar 2 cliques aqui em cima um clique só, na verdade, ele já abriria do pfSense. Vou dar um Enter aqui em cima e Exit. Vamos esperar aqui, porque eu estava em outra tela, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Acompanhando também o nosso amigo aqui, ó, né? Eu mandei fazer um restore, ele disse que foi alterado e está em reboot. Então começou a executar o reboot aqui do lado, né? Vamos dar uma olhadinha. Vou deixar o vídeo passar rápido, se for necessário, né? E ele deu um pfSense login. Ó, pode ver que restaurou e ele está aqui, ó, pfSense a Mastermind TI, ponto local. Tá? Então, possivelmente, na hora que a gente logar, né, o backup restaurou normalmente. Está mostrando que o usuário admin acabou de logar, né, só esse KVM que é uma máquina que eu subi aí, que é um pouquinho lenta, vocês já viram, mas depois, eu acho que numa próxima gravação, eu devo colocar a configuração correta. Vocês podem ver, ó, que está aqui, ele está com o pfSense A, tá? Está subindo ainda em background aqui, algumas configurações. Normalmente ele vai fazendo a reinstalação dos pacotes num segundo plano, se necessário. Então a restauração ela foi efetuada com sucesso, já assumiram a configuração do host e também aquela regra que eu coloquei como adicional. O que a gente vai fazer agora é uma simulação de troca de interface ou adicionar mais interfaces para ver o que a gente tem que fazer. Se a gente for verificar aqui, ó, a gente tem o pfSense A, aquela regra que foi criada sumiu, tudo, né? E a gente tem que prestar muita atenção nessa parte aqui, ó, tá? Como que a gente vai fazer? Vai clicar em Interfaces, tá? Nesse primeiro menu, e vai ver que tem aqui um padrão. Tem as placas de rede estão com o nome EM0, EM1, EM2 e EM3. O que eu faço sempre? Eu sempre dou um print, tá? Para que eu possa lembrar de como estão as configurações, né? E se a gente for verificar aqui, a gente tem a WAN, ou seja, sempre a primeira placa vai ser a WAN. Sempre defina como padrão a primeira placa de rede é a WAN 1. A segunda placa de rede é a LAN. Aí você pode trabalhar no seu padrão. Não, o restante é WAN, depois tem as LANs. Aí depende da forma que você vai trabalhar. Se for nesse caso aqui, 2 WANs e uma LAN, comece dessa forma, entendeu? E vai ficar bem ajustado. O que a gente pode fazer agora aqui para simular a troca de hardware? Eu posso subir um pfSense novo ou eu posso apenas modificar o driver dessas placas de rede para vocês verem o que vai acontecer, tá? Em uma restauração em si e tal, como se a gente estivesse trocando um hardware, tá? Eu vou mandar desligar esse pfSense aqui, né? E aí a gente faz as alterações. Aqui no PNetLab, se eu dar apenas um stop aqui, ele já vai desligar esse pfSense, tá? Esse desktop aqui não tem nem por que eu deixar ligado, não estou usando, tá? Então, eu vou editar aqui e vou colocar as interfaces com um outro nome, tá? Vamos colocar essa para VirtIO e também aqui as nicks VirtIO, tá? E também aqui as nicks como VirtIO. Então, vou dar um save, tá? Então, todas as interfaces foram trocadas, tá? No caso de uma restauração, quando a gente inicia, acontece isso. Mas só de a gente pegar e ligar o pfSense, já deve acontecer essa problemática. Tá? Então, se a gente vir aqui no pfSense, ó, aqui é o pfSense B, eu vou fechar. O pfSense A, como que está aqui. Né? Aqui provavelmente ele não vou ter a tela dele agora certinho. Eu vou clicar 2 vezes em cima e fica mais fácil para a gente visualizar, tá? Então, o pfSense ele está iniciando aqui, ó, vai iniciar, e assim que ele iniciar, ele vai pedir a ordem das placas de rede. Vou dar um pause aqui por enquanto.
E aqui chegou na parte que a gente queria, tá? Como que eu vou configurar essas NICs aqui, tá? Primeiro, não tem nenhuma VLAN aqui, então eu vou colocar aqui não tem nenhuma VLAN e vou começar a selecionar a ordem das placas de rede, tá? Aqui no caso, a primeira placa é a VNet 0 para a primeira WAN, a segunda é a LAN, que eu sei, a terceira é o WAN, aí tem mais uma interface lá dentro para eu poder fazer o acesso e a ordem ficou essa. Vou dar um aceitar, ele vai fazer a pré-configuração, tá? E setar os endereços todos. Quando ele não trava nesse aqui, ó, Start in DNS Resolver, quer dizer que ele já está saindo para a internet. Tá? Então, se o seu link estiver configurado, ele já vai dar certo aqui. O restante são as configurações normais que ele tem de Start. Iniciou, o que a gente vai fazer agora? Via console mesmo, posso entrar no menu 8 e verificar se ele está saindo para a internet. Então, 8888, ele está saindo para a internet. Agora eu posso tentar acessar também esse endereço aqui, ó, que é um endereço de gerenciamento. Tá? O que funciona? Aqui no meu lab, eu coloquei que esse home aqui é o meu acesso da minha rede interna. Então, se eu bater aqui em cima, nesse IP20, ele tem que cair na tela de logon do pfSense, como aconteceu. Inclusive, ele até logou. E se a gente for verificar aqui, ó, os links de internet estão ativos. Então, eu vou acessar esse Linux que está aqui atrás, ó, esse Linux, e vou verificar se ele está saindo para a internet. Tá? Então, ele está aqui, esse Linux, ó. Então, se a gente vê aqui, IP address show, ele está com IP 110, o IP do Fire é 11, então se eu tenho que pingar 1, vai pingar? Pinga. Ele sai para a internet? Sai também pela internet. Consigo rodar o update. Deixa eu ver se ele pinga aquele roxo ali do lado. Aquele Windows bem lentão, esse Windows 7 é esse aqui. Então, sobre a ordem das placas de rede, show de bola, a gente fez. Agora a gente vai para o terceiro passo, que seria a restauração em cima de um hardware zerado e com placas diferentes do arquivo XML que foi gerado, tá? E o que a gente pode fazer nessa situação? Eu vou dar um reset, um set default nesse firewall aqui, como se fosse um firewall zerado. Vou adicionar mais uma placa de rede, tá? E vou trocar a nomenclatura delas, tá? Então, vou fazer aqui. A gente pode fazer o set default tanto pela parte web, tá? Deixa eu relembrar agora onde que tá aqui, backup e restore. Aqui, ó, factor defaults. Então, vou dar aqui um factor reset nele, mas a gente pode executar esse procedimento também via console, tá? Então, se eu vim aqui, ó, eu tenho aqui o pfSense, tá? Tem um mosquitinho chato aqui. Tem o pfSense aqui, tá? Ele tem o menu aqui, ó, Reset Factor Default. Nesse menu Reset Factor Default, eu faço o reset do pfSense completo, tá? Então, ele vai desligar aqui, ó, iniciar. Agora que ele vai iniciar, eu vou desligar ele, tá? Vou desligar, stop. Vou editar, tá? Vou editar ele aqui, ó. Editar. Vou trocar aqui essas nicks para um outro nome. Agora vamos colocar aqui do modelo da VMware, tá? VNetX aqui, ó. Fechou, save. Ah, vamos adicionar mais uma placa de rede aqui. Edit. Tá com 2 GB. Quantas placas de rede? 4. Vamos colocar 5, tá? 5 placas de rede. Fechou. Agora ele vai inicializar e a gente tem que fazer com que a gente tenha o acesso a ele, né? Toda vez que eu clico assim 2 vezes, o VNet acha que eu estou fazendo. E vou deixar passar agora um pouquinho a tela para agilizar o serviço. Agora, pessoal, voltando aqui, vocês podem ver que mudaram novamente as placas de rede, né? Então, ele vai estar perguntando a mesma coisa, se tem VLAN, qual é a ordem. Então, vou seguir aqui, ó. A primeira placa de rede é o WAN, a segunda é a LAN,
a terceira é outra. Só seguir esse padrão aqui que vai dar tudo certo. Aí sobrou a última interface, se a gente quiser inserir ou não, mas eu vou adicionar para ver o que vai dar, tá? Então, beleza, vou dar um Y, subiu, tá? Por enquanto, como é um PF100 zerado, provavelmente só a LAN e a WAN que vão estar funcionando. O restante a gente vai ter que configurar. Então, eu vou dar um pause rapidinho para ele sair dessa tela e a gente dá continuidade. Bom, ele chegou até essa tela. O que eu tenho que fazer agora? Ele tem o IP 192.68.1.1, que era o IP que estava anteriormente. E aí eu poderia vir aqui, tá? Ele está pedindo para fazer um restart aqui, esse Windows. Mas eu posso vir aqui e fazer as configurações manuais de IP para mim alcançar o pfSense, tá? Então eu vou fazer isso agora e aí eu agilizo o vídeo, tá? Chegando até essa tela, a gente tem um usuário e senha padrão do pfSense, tá? O usuário e senha é admin, pfSense. Feito isso, ele vai chegar na tela de Wizard para a gente fazer as pré-configurações em si, tá? Qual que é o objetivo? Fazer a restauração do arquivo de configuração. Antes de fazer o Wizard, a gente já vai vir aqui em Diagnostics, vou abrir em uma nova aba, vou selecionar o que eu quero que restaure tudo, e aí a gente vai selecionar o que a gente quer, o local onde que está o arquivo, né? Feito. Então, vou dar um Open e mandar restaurar a configuração. Pessoal, vocês podem editar o arquivo XML e dentro do arquivo XML vocês podem mudar o nome das interfaces de rede, tá? E já setar que agora vai ser VM X0, VM X1, mas às vezes vocês não sabem. Você tem que entrar, abrir o Firewall para ver isso. Então a gente mandou fazer a restauração sem executar o Wizard. Agora eu vou deixar passar um pouquinho o vídeo mais rapidamente para que daí vocês possam acompanhar. E aí, pessoal, agora acabou de voltar, depois da restauração de XML, a gente vai ordenar as placas de rede, tá? Então, vamos colocar aqui que não tem VLAN e a gente vai começar aqui, ó. Se a gente fizer trabalhando na ordem, dessa forma aqui, ó, fica tranquilo, tá? Eu não vou ativar a VMX4 agora, vou dar um Enter, vou aceitar as configurações e a gente vai ver o que vai acontecer. Chegou até aqui, ele restaurou todas as configurações. Vamos ver se ele está saindo para a internet. Então pronto, Firewall restaurado. Vamos dar uma olhadinha aqui no Debian. Vou dar um clique nele aqui, ele vai abrir, provavelmente ele vai trazer aqui para uma outra janela, vou fazer o aceite e vou trazer a janela aqui para vocês, tá? Vamos mandar aqui um ping 8888, tá saindo para a internet já. Pessoal, então chegamos ao final de mais uma gravação, eu agradeço a todos em nome da Mastermind TI e caso você gostou do vídeo, envia para um colega que está precisando e tamo junto, beleza? Abraço!